A história da humanidade sempre foi marcada por conflitos. Desde os primeiros grupos humanos que lutavam por territórios de caça até as guerras globais que transformaram continentes inteiros, o instinto de enfrentar ameaças e garantir sobrevivência moldou culturas, sociedades e impérios. No começo, quando ainda não existiam reinos, bandeiras ou exércitos, os conflitos eram diretos, simples e brutais. Um grupo precisava proteger sua água, sua comida ou suas rotas de migração. Outro grupo tentava tomar o que precisava para sobreviver. Era uma luta constante contra a fome, o clima, os predadores e eventualmente contra outros humanos. Ao longo do tempo, conforme as comunidades cresciam, os recursos se tornavam mais valiosos. A terra fértil, os rios navegáveis, os bosques cheios de caça, as regiões protegidas por montanhas ou cercadas por barreiras naturais, tudo isso começava a despertar o interesse de múltiplos grupos. Onde antes havia apenas famílias e pequenos clãs, surgiram aldeias, depois cidades, e com as cidades vieram os primeiros líderes, os primeiros soldados, os primeiros conflitos organizados. O que antes era uma luta improvisada se transformou em guerra planejada, com estratégias rudimentares, mas já muito mais avançadas do que simples força bruta. À medida que a humanidade aprendeu a construir armas melhores, como lanças mais longas, escudos mais resistentes, arcos mais precisos, também aprendeu que nem toda guerra podia ser ganha apenas pelo combate direto. Surgiu então algo novo, A necessidade de saber o que o inimigo estava pensando. Saber quando ele atacaria, onde estava seu ponto fraco. Quantos guerreiros tinha? Qual era a sua intenção? Foi assim que as primeiras formas de espionagem nasceram, de forma quase natural, da necessidade de sobreviver e de superar adversários mais fortes. Nos primeiros relatos da história escrita, já existem menções a espiões. Povos antigos enviavam mensageiros disfarçados para observar as defesas de cidades rivais. Caçadores fingiam ser viajantes perdidos para entrar em aldeias inimigas e contar quantas pessoas viviam ali. Em alguns casos, líderes subornavam membros de outros grupos para obter informações secretas. Espionagem era um ato silencioso, arriscado e muitas vezes mortal, mas extremamente valioso. Com apenas uma informação bem obtida, era possível vencer uma batalha que parecia perdida. Conforme os impérios cresceram, a guerra se tornou cada vez mais complexa. Exércitos deixaram de ser apenas dezenas de homens e passaram a se tornar milhares. As cidades passaram a ser cercadas por muralhas gigantes, torres de vigia e portões pesados. Havia uma crescente necessidade de organização, disciplina e planejamento. Os generais começaram a entender que inteligência era tão poderosa quanto qualquer arma. Um erro de cálculo podia destruir um exército inteiro. Uma informação certa podia derrubar uma cidade aparentemente impenetrável. Na antiga Mesopotâmia, um dos primeiros impérios organizados começou a usar estratégias de infiltração para descobrir quais cidades estavam vulneráveis. Em muitas tabuletas encontradas por arqueólogos, há indícios de que alguns povos contratavam mercadores para observar as entradas secretas de muralhas, descobrir rotas de fuga e avaliar o ânimo da população local. No Antigo Egito, havia grupos treinados especialmente para coletar informações sobre povos vizinhos. Eles atravessavam desertos fingindo serem comerciantes ou viajantes e anotavam mentalmente tudo o que viam. Quantos soldados protegiam o portão, quantas carroças entravam e saíam, como era o comportamento dos guardas e qual era a riqueza da cidade. Na China antiga, especialmente durante o período dos reinos combatentes, a espionagem atingiu um nível muito mais sofisticado. Filósofos como Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra, escreveram claramente que toda guerra é baseada em engano e que um líder que não investe em espiões não merece comandar exércitos. Para Sun Tzu, a inteligência obtida por espiões valia mais do que 1000 soldados. Ele descreveu diferentes tipos de espiões, desde infiltrados, agentes duplos, espiões sacrificáveis e até espiões locais que viviam dentro das cidades inimigas. O que hoje chamamos de serviço de inteligência já era, há milhares de anos, um elemento fundamental de guerra. Na Grécia Antiga, a espionagem também era comum, ainda que pouco registrada. As cidades-estado estavam em constante rivalidade. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, todas competiam por poder, influência e território. Em tempos de guerra, mensageiros disfarçados eram enviados para analisar muralhas, rotas de suprimento e até o estado moral das tropas inimigas. Durante as guerras do Peloponeso, relatos mostram que espiões foram capturados, interrogados e até usados como agentes duplos em algumas ocasiões. O medo de espionagem era tão grande que estrangeiros eram vigiados com intensidade em muitas cidades. Em Roma,
a espionagem virou parte oficial da máquina estatal. Os romanos criaram redes de mensageiros, informantes e observadores. Em cada província havia pessoas encarregadas de monitorar qualquer sinal de revolta ou invasão. Alguns faziam isso em troca de dinheiro, outros faziam por proteção ou poder. O imperador precisava saber quem conspirava contra ele, e muitas vezes sabia antes mesmo da conspiração começar. Isso tornava o sistema romano extremamente eficiente e ao mesmo tempo brutal. Uma palavra mal colocada podia significar prisão ou execução. Enquanto isso, em outras partes do mundo, novas formas de guerra surgiam. Povos nômades que viviam nas estepes da Ásia desenvolveram táticas de ataque rápido, desaparecendo no horizonte antes que seus inimigos pudessem reagir. Eles aprendiam desde cedo a montar a cavalo e estavam sempre preparados para qualquer conflito. Esses povos também usavam espionagem de forma natural, observando trilhas, movimentos, rotinas e pontos fracos dos adversários. Eles dominavam a arte de se esconder em campo aberto, de observar sem serem vistos e de atacar no momento certo. Na Índia antiga, textos descrevem agentes secretos conhecidos como kutasta, homens e mulheres que se infiltravam em cortes inimigas fingindo ser monges, músicos, comerciantes, médicos, servos ou qualquer outra função que lhes permitisse acesso à elite. Eles observavam conversas políticas, escutavam planos militares e levavam tudo de volta a seus reis. Alguns textos indianos são tão detalhados que incluem instruções de como se comportar, como falar, que roupas usar e até como se fingir de doente para entrar em determinados lugares. Em cada canto do mundo a guerra evoluía e a espionagem evoluía junto. Quanto maior era um império, maior era o interesse de seus rivais em descobrir seus segredos. E quanto mais poderosa era uma cidade, mais medo ela tinha de ser surpreendida. Conforme as sociedades se tornaram mais sofisticadas, os conflitos também se tornaram mais estratégicos. O campo de batalha não era mais o único lugar onde uma guerra era vencida. Muitas batalhas eram decididas meses ou anos antes, na sombra, na troca de informações sigilosas, na interceptação de mensagens, na infiltração de agentes, no suborno de autoridades e até no controle psicológico do inimigo. Esse é o momento em que o mundo começou a entender que uma guerra não se luta apenas com soldados, ela também se luta com inteligência. E é exatamente aqui que a nossa série começa a entrar em territórios ainda mais profundos. Um mundo onde cada segredo valia mais do que ouro, onde cada palavra dita podia decidir o futuro de um império, e onde um único espião podia mudar o destino de milhares de pessoas. Com o passar dos séculos, as guerras deixaram de ser apenas confrontos territoriais e começaram a ganhar outras camadas muito mais complexas. Os líderes perceberam que, para vencer um inimigo, não bastava enfrentá-lo no campo de batalha. Era preciso conhecer seus medos, suas fraquezas, seus vícios, seus segredos. Era preciso entender como ele pensava, com quem ele falava, o que escondia atrás das muralhas e o que tramava nos salões silenciosos de seus palácios. A guerra deixou de ser apenas física e passou a ser mental, psicológica, silenciosa. Em muitas regiões do mundo antigo, surgiram sociedades inteiras dedicadas à arte de enganar. A diplomacia começou a se misturar com espionagem. A fronteira entre uma conversa amigável e um interrogatório velado ficou mais fina a cada século. Embaixadores eram enviados para reinos rivais oficialmente para representar seus governantes, mas extraoficialmente também observavam tudo o que podiam. A quantidade de soldados nas guardas, a riqueza exibida nas ruas, a lealdade dos súditos, o clima político, as brigas internas, as alianças discretas e os ressentimentos escondidos. A espionagem também passou a contar com pessoas que ninguém suspeitava. Servos, cozinheiros, artesãos, músicos, vendedores, pescadores, até crianças, qualquer pessoa que se misturasse facilmente poderia ser usada para observar, ouvir e transmitir informações. A guerra deixou de depender apenas de exércitos uniformizados e passou a depender também de olhos e ouvidos infiltrados. Mas à medida que a espionagem se tornava mais comum, novos desafios surgiam. Como proteger um reino da infiltração? Como identificar quem dizia a verdade e quem manipulava os fatos? Como decifrar planos que nunca estavam escritos em lugar nenhum? Para lidar com isso, muitas civilizações criaram sistemas de contra-espionagem. Guardas treinavam para identificar comportamentos suspeitos. Mensagens começaram a ser cifradas com símbolos, códigos e sinais secretos. Alguns impérios criaram formas rudimentares de vigilância interna, punindo severamente quem fosse pego transmitindo informações ao inimigo. A política e a espionagem passaram a caminhar juntas. Ao mesmo tempo, o campo de batalha continuava evoluindo. Exércitos ficaram mais disciplinados.
Generais começaram a estudar táticas complexas, formações de combate, emboscadas, ataques em pinça, cercos prolongados e estratégias de desgaste começaram a ser usadas, e por trás de cada batalha havia uma rede de informação que determinava o sucesso ou o fracasso. Durante a expansão dos persas, mensageiros eram enviados dias antes das tropas, fingindo ser viajantes perdidos. Eles observavam quantos soldados guardavam cada portão, quantas reservas de comida havia em cada cidade e se a população local estava satisfeita ou pronta para se rebelar. Quando as tropas persas finalmente chegavam, já sabiam exatamente onde atacar, onde poupar recursos e quando recuar. Os gregos, por sua vez, eram mestres da estratégia. Em muitas batalhas, venceram exércitos muito maiores porque tinham acesso a informações melhores. Em algumas ocasiões, generais gregos contratavam informantes dentro de cidades inimigas, ganhando vantagem dias antes do embate começar. Mas foi em Roma que a espionagem virou praticamente uma instituição. O império era grande demais, com povos demais, crenças demais, ambições demais. Para manter tudo sob controle era necessário vigiar, identificar ameaças e antecipar problemas. O serviço de informações romano monitorava governadores, generais, comerciantes, senadores e até pessoas comuns. Cartas eram interceptadas, conversas eram ouvidas, rotas eram observadas. Não havia lugar no império onde não existisse alguém garantindo que Roma soubesse o que estava acontecendo. Em outras regiões da Europa, povos nômades aprenderam a usar informação como arma. Eles observavam padrões dos adversários, sabiam quando atacar e quando desaparecer. Suas táticas, baseadas em velocidade e surpresa, só funcionavam porque conheciam bem o terreno, os horários, as rotas e as fraquezas dos inimigos sedentários. Era uma forma de espionagem natural, baseada em leitura de ambiente e comportamento. A Índia antiga também desenvolveu sistemas extremamente avançados de espionagem. Alguns textos descrevem agentes que se infiltravam nas cortes inimigas fingindo ser artistas, mendigos, curandeiros ou comerciantes. Eles escutavam conversas privadas, observavam traições internas e levavam tudo de volta para seus reis. Havia manuais detalhados ensinando exatamente como agir, como falar, o que vestir e até como manipular emoções de líderes adversários. Enquanto isso, no Oriente Médio, impérios se enfrentavam com frequência. Em muitas dessas guerras, espiões desempenharam papéis decisivos. Alguns abriam portões por dentro durante a madrugada, outros iam até campos inimigos para incendiar suprimentos. Alguns enviavam mensagens falsas para confundir generais rivais. Houve até casos em que cidades inteiras foram tomadas sem derramamento de sangue, simplesmente porque um espião infiltrado convenceu guardas a abandonar seus postos no momento exato. Mas a história mostra que não era apenas durante ataques que a espionagem acontecia. Muitas vezes ela era usada para evitar guerras. Líderes que recebiam informações privilegiadas sabiam quando recuar, quando negociar e quando fingir ignorância. Às vezes, uma única informação correta evitava milhões de mortes. Com o passar das eras, a guerra continuou se sofisticando, mas o mundo estava prestes a entrar em um período de transformação profunda, onde conquistas, invasões, alianças e traições aconteceriam em uma escala nunca vista antes. E quando isso acontecesse, a espionagem se tornaria ainda mais decisiva, não apenas para ganhar batalhas, mas para decidir o destino de continentes inteiros. À medida que o mundo entrava em períodos de maior conexão com rotas comerciais mais movimentadas e embaixadas, sendo enviadas para terras distantes, novas formas de guerra começaram a surgir muito além dos exércitos. Gigantes que marchavam em campo aberto. A guerra econômica, a guerra política e a guerra psicológica se misturavam em estratégias cada vez mais refinadas. Um reino inteligente não precisava atacar para vencer. Bastava enfraquecer o inimigo por dentro, destruir alianças, espalhar desinformação, manipular mercados e provocar revoltas internas. Tudo isso era válido. Tudo isso era considerado estratégia. E por trás de cada uma dessas ações, havia sempre agentes invisíveis trabalhando nas sombras. Se antes a espionagem era feita por poucos indivíduos discretos, agora ela começava a ganhar corpo, estrutura e propósito. Governos passaram a investir em treinamento, formar agentes especializados, criar códigos secretos e até estabelecer centros de inteligência rudimentares. Alguns desses centros funcionavam em templos, onde sacerdotes escreviam mensagens criptografadas em tábuas de argila. Outros funcionavam dentro de palácios, onde escribas de confiança anotavam relatos vindos de viajantes. Havia até lugares em que era impossível saber onde terminava a fé e começava a espionagem. Tamanha era a mistura de religiões com política. Ao mesmo tempo, a guerra tradicional continuava se aperfeiçoando. Exércitos passaram a ser treinados durante o ano inteiro, e não apenas na época da batalha.
Soldados se tornaram profissionais aprendendo a lutar em diferentes formações, a usar armaduras mais pesadas, a manejar armas novas feitas de bronze e depois de ferro. Com essas melhorias, as batalhas se tornaram mais longas, mais complexas e mais destrutivas. Fortificações tiveram que acompanhar esse avanço, muralhas ficaram mais altas, fossos mais profundos, portões mais reforçados e torres mais estratégicas. E tudo isso exigia ainda mais inteligência. Ainda mais informação. Era preciso saber quem estava construindo novas armas, quem estava recrutando soldados, quem estava com falta de comida, quem estava fazendo alianças secretas. Quanto mais um império crescia, mais vulnerável ele ficava a ataques internos. Assim, era comum que um imperador gastasse mais tempo monitorando seus próprios aliados do que enfrentando seus inimigos declarados. A espionagem começou a ganhar novas formas inesperadas. Uma delas foi a espionagem econômica. Mercadores se tornaram peças fundamentais, pois viajavam por várias cidades e eram aceitos em praticamente qualquer lugar. Suas carroças carregavam produtos, mas também carregavam informações. Eles viam os preços dos mercados, notavam quando uma região sofria com escassez, observavam o clima político e ouviam rumores em tavernas. Não era raro que um mercador recebesse ouro extra para relatar com quem conversou, o que ouviu e o que viu. As informações que traziam valiam muitas vezes mais do que a carga que transportavam. Outra forma de espionagem que cresceu nessa época foi a espionagem diplomática. Embaixadores, enviados oficialmente para negociar tratados de paz ou acordos comerciais, eram instruídos secretamente a observar tudo ao redor. Quantas lanças na muralha? Quantos cavalos no estábulo? Qual o humor do povo? Há festas, há murmúrios, há tensões. Esses detalhes podiam decidir se um reino atacaria ou recuaria, se faria uma aliança ou prepararia uma traição. A espionagem social também se tornou uma ferramenta poderosa. Em muitos reinos, cortesãos começavam a se aproximar de pessoas influentes, ganhando sua confiança com presentes, conversas simpáticas e favores pequenos. Aos poucos, esses agentes infiltrados descobriam segredos importantes, como relacionamentos escondidos, dívidas, ambições pessoais, fraquezas emocionais. Um único segredo revelado no momento certo podia destruir carreiras políticas, provocar revoltas internas e até derrubar governantes. Mas nenhum período levou tanto o uso da espionagem quanto as grandes expansões territoriais que vieram mais tarde. Em regiões como o Oriente Médio, impérios imensos entravam em choque repetidamente. Para vencer, era preciso prever movimentos inimigos com precisão absurda. Assim, surgiram agentes que tinham a capacidade de se misturar completamente a populações estrangeiras. Eles aprendiam idiomas locais, adotavam roupas típicas, imitavam costumes e viviam por anos em cidades rivais, sem levantar qualquer suspeita. Esses agentes eram os mais valiosos e os mais perigosos, porque traziam informações diretas do coração do inimigo. Com o passar do tempo, a guerra começou a ganhar uma dimensão completamente nova. A guerra religiosa. Em muitas partes do mundo, crenças diferentes se chocaram violentamente. E nesses choques, a espionagem ganhou um papel ainda maior. Espiões se infiltravam em templos, fingiam converter-se a outras religiões, observavam rituais internos e descobriam as regras que mantinham uma população obediente ou pronta para lutar. Em algumas guerras, os espiões eram enviados para infectar crenças com dúvidas, espalhar rumores sobre falsos sinais divinos ou criar tensões entre grupos religiosos. Era uma guerra da mente disfarçada sob aparência de fé. Enquanto isso, cidades cresciam em tamanho e complexidade. Cada muralha tinha segredos, cada palácio tinha intrigas, cada mercado tinha pessoas com medo, esperança, raiva, ambição. E todos esses elementos eram potenciais armas. Era comum que espiões explorassem a raiva de comerciantes injustiçados, a ganância de guardas mal pagos, o desprezo de escravos humilhados, a frustração de soldados cansados. Em muitos casos, um império caía não por causa de um exército maior, mas por causa de um pequeno erro interno revelado pelo espião. Certo, mas grande parte dessa evolução ainda estava preparando o terreno para a maior transformação de todas. O mundo estava prestes a entrar em uma era onde as guerras seriam maiores, mais organizadas, mais documentadas, mais globalizadas, e, quando isso acontecesse, a espionagem deixaria de ser uma atividade parcialmente improvisada e se tornaria algo muito maior, mais estruturado e mais perigoso do que qualquer coisa que já havia existido antes. Quando o mundo finalmente entrou em períodos mais amplos de expansão menos marítima, territorial e comercial, todas as formas de guerra e espionagem chegaram a um novo patamar. Reinos passaram a se tornar impérios globais. Povos antes isolados passaram a se enfrentar em escalas nunca vistas. Exércitos cruzaram oceanos, levando bandeiras, metais, pólvora e ideologias para terras distantes, e junto com eles,
viajavam agentes discretos, infiltrados, observadores e manipuladores que trabalhavam silenciosamente para garantir que cada avanço militar fosse acompanhado por vantagem política, econômica e psicológica. Foi nesse período que surgiram os primeiros protótipos reais de serviços secretos organizados. Países criaram estruturas internas dedicadas exclusivamente a coletar informações e a proteger seus segredos. Não era mais algo informal. Agora haviam códigos, hierarquias, métodos, documentos criptografados e até espionagem financeira. A guerra passou a envolver não apenas soldados, mas também matemáticos, linguistas, decifradores, diplomatas, mercadores e até artistas. Enquanto as grandes navegações conectavam continentes, a espionagem marítima se tornava tão importante quanto a terrestre. Capitães contratavam informantes para descobrir quantas caravelas um reino rival estava construindo, quais portos estavam fortificados, onde estavam guardados estoques de pólvora e quais rotas comerciais estavam vulneráveis a ataques. Muitas batalhas navais foram vencidas simplesmente porque um espião revelou a localização exata da frota inimiga, permitindo emboscadas devastadoras. Ao mesmo tempo, as guerras religiosas e territoriais que se espalhavam pela Europa trouxeram um tipo de espionagem ainda mais profunda, a espionagem cultural. Agentes se infiltravam em salas onde padres e bispos discutiam planos políticos, escutavam conversas em tavernas, participavam de reuniões secretas e depois transmitiam tudo para seus comandantes. A religião era vista como arma de controle, e a informação religiosa como ferramenta estratégica. Mas a maior explosão de espionagem viria ainda mais tarde, com o surgimento de armas de fogo, pólvora mais refinada, e exércitos permanentes altamente disciplinados. Com armas mais poderosas, o impacto de cada batalha aumentou, e quanto maior o impacto, maior a necessidade de saber onde, como e quando atacar. A espionagem se tornou absolutamente indispensável. Em muitos reinos europeus, agentes secretos começaram a se disfarçar como professores, pintores, músicos, astrônomos e inventores. Era nesses disfarces que encontravam acesso às elites, aos castelos, às cortes e aos líderes mais influentes. Alguns desses agentes viveram vidas inteiras sob identidades falsas, sendo enterrados em terras que não eram suas por povos que nunca souberam quem realmente eram. E quando impérios estavam prestes a desmoronar, eram quase sempre os espiões que percebiam isso antes de qualquer general. Eles viam o descontentamento crescendo nas ruas, ouviam rumores de traições dentro dos palácios, percebiam mudanças de humor na militância, notavam quando os suprimentos começavam a desaparecer. Muitas vezes, uma cidade sucumbia não porque suas muralhas caíram, mas porque um espião percebeu antes de todo mundo que uma porta esquecida estava fraca demais, que um guarda estava insatisfeito demais, que um grupo religioso estava revoltado demais. A guerra nesse ponto já não era apenas força, já não era apenas estratégia. Era uma dança complexa entre informação e contra-informação, entre verdade e mentira, entre sombras e luz. A vitória começou a depender menos das espadas e mais dos segredos.